conversar um pouco sobre a inspiração, porque nós podemos dizer também, fulano foi inspirado por Deus para compor aquela música, ou fulano foi inspirado por Deus para dar aquela pregação, aquela mensagem que tanto me edificou. Será que teologicamente eu posso usar o termo inspiração? É a mesma questão da revelação. São termos que é claro que as pessoas compreendem no seu contexto, mas se forem usados num ambiente teológico, eles seriam errados. A inspiração não é outra coisa que a escrita da revelação, é a preservação da revelação. Então, se a revelação aconteceu uma vez e não acontece mais, lógico que preservar essa revelação também acontece uma vez e ela não acontece mais. A revelação é uma operação divina que influenciou os escritores sagrados, capacitando-os para receber a mensagem e os moveu a transcrever isso com exatidão. Não é somente escrever, é escrever com exatidão. Aí eles são impedidos pela ação do Espírito a cometerem erros. Erros na hora de entender, erros na hora de compreender e erros na hora de usar palavras que não seriam apropriadas. Todo esse processo envolve a inspiração. O objetivo da inspiração não é outra coisa que preservar a revelação. Como nós hoje poderíamos conhecer a história de Deus, como nós hoje poderíamos conhecer a história de Cristo, como nós poderíamos ter uma ideia daquilo que Deus fez na história, através da inspiração, porque foi preservada essa revelação para nós. A inspiração sem revelação? É claro que tem. Tem pelo menos no uso de fontes, citações de poetas. Lucas, por exemplo, ele fala para Teófilo, no começo do Evangelho, que ele fez uma grande pesquisa para apurar os fatos da história de Cristo. Aí nós vemos inspiração sem revelação. Paulo cita um poeta grego no Areópago de Atenas. Inspiração sem revelação. Judas cita 2 livros apócrifos na sua carta. Inspiração sem revelação. Mas tudo que Deus queria se revelar está registrado pela inspiração. A inspiração, então, nos mostra que a Bíblia é um livro que tem 2 autores, uma autoria dual. Há uma autoria divina, Deus como autor da revelação, por isso 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, e quando fala de inspiração é que ela procede de Deus, nasce de Deus, mas ao mesmo tempo há uma autoria humana. Homens que foram usados por Deus para escrever esse registro bíblico e transmiti-lo até nós nos dias de hoje. Eles foram santos homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 21. Um fato interessante é pensar se o termo inspiração ele realmente é o certo. Vale a pena dizer inspiração? É o termo correto, porque inspiração quer dizer respirar para dentro. Mas no sentido bíblico da palavra, principalmente a palavra usada em 2 Timóteo 3,16, como inspiração, ela vai falar justamente o contrário. A palavra theopneusto, que é usada ali, ela se refere àquela é soprada por Deus. Então, ao contrário de receber, ela é soprada de Deus, vem do fôlego de vida do Senhor, vem da sua essência. E ali nós podemos dizer, em termos do conceito etimológico da palavra, que ela não é inspirada, ela é soprada por Deus, ela nasce do coração de Deus. A palavra de Deus é inspirada. Deus flui da sua essência para nós nesse registro sagrado. Mas cria alguma confusão? Acredito que não. Já tem sido assim traduzido por séculos, desde os primeiros tradutores da Bíblia, em todas as línguas, eles acharam melhor para theopneusto. A palavra inspiração, nós podemos deixar ela sem problema algum, mas o entendimento fica claro, mais do que receber, ela sai da boca de Deus para nós. Agora sim, como nós podemos definir as teorias da inspiração? Existem muitas teorias da inspiração. E nessas teorias eu vou mostrar somente algumas poucas, mas que são interessantes para nós. A primeira teoria é a teoria da inspiração natural ou a intuição, que quer dizer que toda pessoa poderia então ser um escritor das Escrituras sempre que nessa hora ele receba um momento glorioso na sua vida, ele seja iluminado como se fosse uma epifania e nessa hora ele se sente com vontade de escrever e escreve. Essa é uma teoria dos pelagianos, principalmente eles acreditam nisso. Então qualquer um até hoje poderia escrever as Escrituras inspiradas. Há uma teoria da inspiração mística
ou a iluminação, que quer dizer que algumas pessoas, mais do que outras, têm um grau a mais de conhecimento de Deus e podem então escrever as Escrituras Sagradas. Há uma distinção, é o que se conhece como graus de inspiração. Schleiermacher é os que foram as pessoas que tanto apontaram para essa teoria. Essa teoria, é claro, ela vai trabalhar mais uma questão do homem e não do Espírito de Deus. Há uma teoria do ditado, acredita que a Bíblia foi ditada, e certamente há ditados na Bíblia. A lei, um ditado. Jeremias escreveu, Isaías escreveu, os profetas usaram muito o elemento do ditado porque Deus falou com eles diretamente. Mas isso eliminaria completamente a autoria humana das Escrituras e seria mais um ditado bíblico. Então essa teoria não tem muito respaldo bíblico. Pensar que a Bíblia toda foi escrita assim. Tem a teoria da inspiração dinâmica ou inspiração plenária, que em resumidas contas Deus colocou a ideia e os escritores sagrados escreveram. A inspiração dinâmica é mais ou menos o que Millard Erickson, um teólogo, explica, que tem a ver mais ou menos com chefe e secretária. O chefe quer escrever uma carta e fala para a secretária o que ele quer que apareça na carta, mas a redação e todo o organigrama da carta fica por conta da secretária porque ela conhece muito bem o seu chefe. Essa é essa teoria. O problema dessa teoria é que, então, se o homem é tão autor das Escrituras, a possibilidade de erro também é maior. Aí acaba sendo um ponto um pouco complicado nesse aspecto. Mas nós também temos a teoria da inspiração verbal. A inspiração verbal é um pouco diferente, porque Deus escolhe as palavras, expressões idiomáticas, e pela operação do Espírito essas palavras acabam sendo gravadas dentro dos escritores sagrados, respeitando o estilo de cada autor, respeitando a natureza de cada autor, respeitando o histórico do autor, mas colocando essas palavras como palavras vindas do próprio Deus. Aí é claro que fatos de natureza, histórias, eles são usados também por Deus para mostrar a sua inspiração, e é uma teoria que é muito aceita dentro do mundo evangélico. A inspiração verbal é sobrenatural porque Deus escolhe as palavras certas. Isso é o que fala essa teoria. Deus escolhe as palavras certas dentro do esquema linguístico de cada autor. Ele vai escolher tudo isso levando em conta o contexto do autor, a sua bagagem, tudo que ele é, as expressões idiomáticas do tempo, coloca tudo isso na cabeça do autor e o autor escreve sob a inspiração de Deus nessa hora. É uma teoria muito aceita nos dias de hoje, mas é muito literalista. Como é tão literalista, criou conflito, por exemplo, no século XIX com a escravidão. Por causa da inspiração verbal, muitos teólogos começaram a justificar a escravidão. Isso criou conflitos. Hoje, qual é a teoria mais aceita? É justamente uma teoria que venha com a inspiração plenária e a inspiração verbal, como Schaeffer ele fala na sua teologia sistemática. Ele apela justamente para uma inspiração plenária e verbal, uma inspiração onde Deus respeita o estilo de cada autor, Deus respeita os elementos culturais da época, Deus respeita também a bagagem dele, mas ao mesmo tempo as palavras vêm do próprio Senhor, e tudo isso junta a bagagem da pessoa, junta então as palavras do Senhor, não tanto como uma ideia, mas no sentido de Deus querer manifestar o seu conselho ao ser humano, elas duas se juntam, se complementam e acaba sendo uma das teorias mais aceitas nos tempos de hoje. Claro que tem pessoas que vão querer alegorizar o texto, vão querer fazer interpretações erradas, essa é outra questão. Mas a inspiração, ela parte do princípio da dupla autoria. Para resumir, a autoria divina em primeiro lugar, Deus como autor das Escrituras, mas ao mesmo tempo a autoria humana. O homem também como autor, por isso nós podemos dizer que é a palavra de Deus? Sim. Nós podemos dizer também que é uma escritura humana? Também. Na verdade, os dois conceitos são certos se complementaram. Se trabalharmos os conceitos separados, seria errado. Então, quando falamos de inspiração, nós falamos do registro da revelação de Deus, sendo Deus o autor, usando homens também como autores, juntando nessa sinergia maravilhosa para que nós tenhamos uma palavra
que possa certamente transformar nossos corações e nos aproximar mais de Deus, conhecendo o que Paulo chama de todo o conselho de Deus.